Olá, amigos de Joinville e região. Começa agora mais uma edição do Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. O Pode Morar tem o apoio de Solução Crédito Imobiliário, o seu correspondente multibanco. Faça uma aprovação de crédito e corra atrás do sonho da sua casa própria. Saiba mais em soluçãocreditoimobiliario.com.br. E também Masti Soluções Contábeis, a contabilidade da construção civil. Se você é do ramo da construção, construtor, incorporador, se você é corretor de imóveis, tem uma imobiliária, arquiteto, engenheiro, não importa. Tudo isso tem uma contabilidade específica e você precisa de um parceiro que te dê segurança nas questões tributárias. Saiba mais em mastecontábil.com.br. E também a Casa do Capitão Gastronomia e Eventos. A Casa do Capitão é aquele restaurante do lado direito quando você está subindo o Morro do Mirante, né? Ou você está indo para o Zoo Botânico, um local super especial para o seu almoço especial com a família, para você também levar os seus parceiros de trabalho, enfim, seus amigos e também, claro, para os eventos especiais, aniversário, casamento, não importa, é um local diferenciado. Se você não conhece, deveria conhecer. Casa do Capitão Gastronomia e Eventos ali na subida do Morro do Mirante. E nesta edição do Pode Morar, já pedindo desculpas pela minha voz, porque acho que muita gente está sofrendo com as gripes nesse período, nós recebemos uma convidada muito especial, que é a nossa Cristiane, gerente do Procon em Joinville, que vai falar sobre coisas que talvez você não saiba que estão relacionadas ao Procon. Eu mesmo já tirei várias dúvidas com ela e hoje ela trouxe ela aqui para ajudar você também, que está nos assistindo, a saber um pouco mais sobre os serviços do Procon. Cristiane, seja muito bem-vinda ao Pode Morar. Obrigada, eu que agradeço o convite. Cristiane, primeira pergunta, Pode Morar, ele fala sobre o mercado imobiliário. Isso que eu quero perguntar para você. Em se tratando desse ramo especificamente, construção, reforma, locação, compra, venda, o que isso tem a ver com o Procon? O que as pessoas podem procurar o Procon para fazer suas reclamações e o que elas não é o Procon o caminho certo? Na realidade, tudo que é relação de consumo, então, eu estou comprando materiais para a minha obra, eu estou contratando serviços para a minha obra, eu fiz um financiamento para a minha obra. Todas essas questões podem, sim, ser tratadas via Procon. O que não pode ser tratado via Procon? Locação de imóveis, única e exclusivamente. Sim. Então, se eu aluguei um imóvel, essa minha relação de locador com o locatário ou com a imobiliária, ela não existe no âmbito do Procon. Né? Isso aí a gente precisa encaminhar ao Poder Judiciário. Sim. Todas as demais relações, inclusive a do proprietário do imóvel junto à imobiliária, isso também é considerado uma relação de consumo. Entendi. Com relação, você falou até aos prestadores de serviços, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, esses prestadores, as pessoas podem procurar o Procon? Sim, podem procurar o Procon. Agora, é preciso entender algumas nuances. Contratei um pedreiro para fazer uma obra na minha casa. O pedreiro é lá o seu José, que eu conheço o seu José de muito tempo, ele faz um serviço de uma forma informal. Sim. Ele não tem CNPJ, ele não tem um comércio fixo, ele não tem um escritório, alguma coisa assim. Eu posso acionar o Procon se o seu José não fizer o serviço correto dele? Não, não pode. Porque no Procon a gente precisa ter um endereço, um CNPJ para poder notificar a empresa. Você pode, tem que ser uma empresa, mas pode notificar uma pessoa física? Pode ser uma pessoa física. Mas você precisa ter um contrato, alguma coisa com ele para comprovar isso? Tem que também. ter uma relação. Então, necessariamente precisa ter um contrato? Vamos a um determinado caso. Eu contratei um grupo, uma pessoa para fazer o móvel da minha cozinha. Essa pessoa, ela é uma pessoa física, ela não tem necessariamente uma empresa montada, mas ela tem um local específico onde ela trabalha, que ela realiza os imóveis, e eu posso notificar nesse endereço. Eu consigo notificar uma empresa sem CNPJ? Até consigo, sem endereço não. Né? E eu não posso, enquanto órgão administrativo, notificar uma pessoa na sua residência. Certo. Apenas o judiciário pode fazer isso. Eu tenho que notificar no endereço pessoa jurídica dela, né? O endereço comercial daquela pessoa. Se ela presta serviço como pessoa física, então ela teria que ter um local Ela tem que ter comercial. um local comercial. Né? Então, um exemplo clássico é, por exemplo, uma cabeleireira. Né? Às vezes ela é informal, ela trabalha lá numa
uma garagenzinha, mas é um salãozinho de beleza. Eu posso notificar ali, que é um endereço comercial? Posso. Mesmo que seja na ela casa dela, que se tenha for um espaço separado. separado. Não, ela faz só dentro de casa, na sala dela. Não posso. Entendi. Entendeu? Ela tem que ter um espaço específico para a realização do comércio dela. E aí, nessa relação do pedreiro, do servente, o que faz os móveis, é o mesmo princípio. Sim. Mas posso notificar. Comprei o material numa loja, o material veio, a gente pega alguns casos, comprei assim, por exemplo, os pisos. Um lote veio com defeito. Como é que eu ajo nesse momento? Eu notifico a loja ou notifico o fabricante? Né? É sempre bom entender que quando eu vou num ambiente físico de loja e eu faço uma compra, eu tenho que entender que a responsabilidade não é do vendedor, da loja. Sim. A responsabilidade é do fabricante do produto. Entendi. Então, a loja ela não se responsabiliza pelo piso que veio com defeito. É o fabricante que tem essa responsabilidade da garantia, de fazer a troca. Mas vocês recomendam também que procure a loja para fazer, de repente, uma intermediação? A loja faz. A maioria das lojas fazem intermediação. Se a loja disser, não, eu não faço, tá, mas é que eu não sei exatamente o fabricante desse produto. Não, é a fulana de tal. Aí eu vou... Você tem contato do fabricante? Se não tiver, também não importa. Tendo o nome do fabricante do produto, a gente também consegue consultar via Procon. Entendi. O que a gente precisa? A gente precisa da relação de consumo, que é a nota de pagamento, né? A nota de compra, que está ali discriminado, foi comprado piso tal, argamassa tal. Esse tipo de coisa a gente precisa ter. E vocês conseguem notificar mesmo, sim, se tratando você, né, gerente do Procon Joinville, mesmo que esse fabricante seja em outra cidade, outro estado? Na realidade, isso é também outra dúvida que as pessoas têm. Procon, ele atende exclusivamente moradores do município de Joinville. Então, não adianta vir de outras cidades para Joinville. Existem algumas cidades no entorno que não tem Procon. Sim. Então, eles vêm para Joinville para tentar ser atendidos. Só que nós somos um órgão municipal. Então, nós só podemos atender os nossos munícipes. Entretanto, nós podemos notificar empresas em todo o âmbito nacional. Entendi. Né? Dentro do Brasil, a gente notifica. Fora do país, não. Então, não adianta você fazer uma compra na China e querer fazer uma reclamação que a gente não vai conseguir notificar a empresa. Sim. Mas dentro do Brasil, do Oiapoque ao Chuí, a gente consegue notificar. Então, não importa. O que importa é, se você mora em Joinville, você é atendido em Joinville. Se você mora em Araquari, você é atendido em Araquari. E mesmo que você mora em Joinville, mas você comprou um material ou o prestador de serviço prestou um serviço na sua casa que fica na praia de São Francisco. Não importa. Aonde o serviço é executado, e a gente tem muitos casos assim, né? Que, tô fazendo a reforma nas praias. Eu tô lá em São Francisco, eu tô lá no Ervino, mas aconteceu algum problema. Você mora em Joinville, a reclamação é em Joinville. Agora, se você tem a tua residência em São Francisco, não importa. Às vezes eu tenho a empresa, eu tenho até uma casa em Joinville, mas eu estou morando em São Francisco. Então abre no Procon de São Francisco, tem Procon lá. Tá? O importante é que você tem que ter endereço fixo em Joinville para abrir a nossa reclamação aqui. Entendi. Você falou ali de compra na China, né? Então, lembrei das compras pela internet também. Essas reclamações de produtos com defeito, coisa assim, também para essas compras na internet, o morador de Joinville pode procurar o Procon, não? Sem dúvidas. Inclusive, aí tem outra confusão. Porque eu compro pela internet, o código ele é bem claro que se eu comprei na internet, recebi o produto e me arrependi da compra, eu tenho 7 dias para desistir da compra. Do momento que eu recebi o produto. Sim. Se eu fui na loja, eu não tenho essa prerrogativa. Então, eu fui na loja, eu olhei esse copo, que legal, bonito copo. Cheguei em casa, não combina com meus outros copos, eu quero devolver, eu não posso. Se eu comprei o copo pela internet, cheguei em casa, não combinou com o resto dos meus copos, eu posso devolver. Então, é bom que fique claro que existe um diferencial em relação às compras. Sim. Mas não importa onde você fez a compra, se foi num ambiente físico ou online e teve algum problema, tem que ir no Procon para resolver. E mesmo assim, não se tratando de arrependimento de uma forma geral, mas cabe procurar, né, a loja e conversar, olha, eu posso trocar por outros produtos. Geralmente elas são flexíveis nesse sentido. Algumas são flexíveis, outras não são, porque não existe obrigatoriedade da lei, que existe uma política interna de cada loja. Sim. Então, a gente tem lojas que eles trocam.
Simplesmente troco. Ah, mas eu sou obrigado a aceitar a troca ou posso pedir o dinheiro de volta? Na realidade, eles não são nem obrigados a trocar. Então, às vezes, sabe, você não gostou, beleza, eu te dou um voucher e você compra outra coisa aqui na loja. Sim, claro. Né? Mas eu sou obrigado? Sim. Se você comprou na loja, ou você aceita isso, ou você fica com o produto. Eu lembro de uma história que eu li num livro de marketing que falava sobre a pessoa que já foi com aquela imagem negativa, né? Comprou uma térmica e não estava funcionando direito, e ela falou, a mulher falou pro marido, né? Vai lá no supermercado X e vai lá e troca isso aqui. E diz que a gente não tem mais a nota fiscal, porque a gente perdeu e não sei o quê, não sei o quê. E aí ele foi, eles vão me encher o saco e não sei o quê, não sei o quê. Já foi com aquele pensamento negativo, né? E chegou lá e já foi soltando os cachorros, olha, isso aqui não está funcionando e eu quero trocar. E eu não tenho nota fiscal. Não, senhor, tudo bem, o senhor pode ir ali pegar uma outra e deixa isso aqui, tá tudo certo. E ele foi, daí ele ligou para a mulher e disse, olha, eu vim no supermercado X e troquei, nem precisa nota fiscal, tudo certo. Mas a gente não comprou nesse supermercado. Então, assim, só para agradar o cliente, às vezes eles estão flexíveis nesse sentido. Tem né? algumas que, se eu tenho produto, acabam trocando. Né? Pode acontecer, não é normal, né? Não é normal, mas o pedido da nota fiscal, do comprovante da compra é o mínimo que a gente espera. Então, se a pessoa perdeu a nota... Ah, mas eles têm obrigação de me dar uma segunda via da nota fiscal? Não tem obrigação. Mas também não é complicado nos sistemas, né? Hoje em dia, Hoje em dia, se você faz uma nota no teu CPF. Sim. Agora, por isso que talvez é bom quando eles pedem um CPF, você, né? Porque se você tira aquele cupom fiscal, você pensa todo o trabalho que eles vão ter, dependendo de um supermercado, por exemplo, quantas milhares de pessoas eles atendem, para localizar a tua compra. Né? E se eu comprei só um copo, quem garante que várias outras pessoas não compraram mesmo? Exatamente. Então, é muito complicado e a lei não obriga a segunda via de nota fiscal. Sim. Então, de uma forma geral, assim, nesse ramo especificamente do ramo imobiliário, quais são as que você lembra, assim, as principais reclamações que aparecem lá, que vocês conseguem seguir à frente? Qual é a principal em relação ao ramo imobiliário? Eu contratei um imóvel na planta e o imóvel não ficou pronto a tempo. Então, a previsão era que em agosto de 2023 o meu apartamento ia estar pronto e ele não está pronto. O que eu tenho de direito ou não? Então, a gente vai avaliar o contrato, porque geralmente no contrato tem as multas por atraso. Quero cancelar o negócio, porque, poxa, eu estou aí esperando, o atraso está sendo demais, eu prefiro pegar o meu dinheiro de volta e comprar um outro imóvel. Eu tenho essa prerrogativa? Também vamos ter que analisar o que está escrito dentro do contrato. Então, as questões de contratação que dão falhas de entrega são um dos principais carros-chefes na questão imobiliária via Procon. Olha só, a Cristiane terminou esse bloco falando sobre as questões que envolvem compras de imóveis, né, na planta. Esse é um assunto que a gente vai tratar no segundo bloco. Então aguarde um instante aí, que daqui a pouco tem mais Pode Morar. Estamos de volta com o Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. O Pode Morar tem o apoio de Solução Crédito Imobiliário, o seu correspondente multibancos. Você quer aprovar um crédito para financiamento imobiliário? Procure a Solução. Rua Orestes Guimarães, número 500, ali nos fundos do Centro Eventos Carl Hansen. Saiba mais em soluçãocreditoimobiliario.com.br. E também Masti Soluções Contábeis, a contabilidade da construção civil. Se você é desse ramo, entenda que existe tributação específica para isso. E ela, além disso, ela também é uma empresa muito reconhecida pelo seu conhecimento sobre holdings. Então, se você faz investimentos em imóveis, pense em holding. Procure a Masti, especialista na contabilidade da construção civil. Saiba mais em masticontábil.com.br. E também a Casa do Capitão Gastronomia e Eventos. Um abraço para o meu amigo José Lopes, um grande empreendedor da nossa cidade, que tem o seu estabelecimento, um deles, né, ali na subida do Mirante, ao lado direito ali o restaurante anexo à Ajaó. Um local especial demais. Decoração, vários locais para você tirar foto. É um local especial
para almoços especiais e eventos especiais, seja da família ou sejam corporativos. Procure a Casa do Capitão Joinville nas redes sociais. E nessa edição do programa nós recebemos a gerente do Procon, a Cristiane, que está falando sobre tudo que envolve o Procon, sobre esse ramo imobiliário. E a gente terminou o primeiro bloco, Cristiane, falando sobre isso, sobre as questões que envolvem a aquisição de imóveis, né? E aí você falou sobre essa situação dos imóveis na planta, que é uma grande procura por reclamações. Na semana passada a gente conversou com o Gustavo Camacho, né? Advogado, especialista na área também, e ele estava falando sobre foi feita a venda, o contrato é redigido, e aí o cliente olha, não concordo com essa cláusula. O Procon também é procurado por essas cláusulas nos contratos que, de repente, as pessoas podem achar abusivas, alguma coisa nesse sentido ou não? Sim. O que a gente orienta também é o seguinte: antes de assinar qualquer coisa, leia com muita atenção. Se você tem dúvidas sobre o contrato, se existe alguma cláusula que possa ou não ser abusiva, chama um advogado, contrata um advogado. Sim. Principalmente se tratando de aquisição de um bem que tem um valor tão significativo. É um bem caro. Né? Às vezes é um bem para toda a vida que você está adquirindo. Então não dá simplesmente para você, depois que assinar, mas essa cláusula aqui é abusiva. Não é bem assim que funciona. É preciso entender que o contrato é um acordo entre as partes e a gente respeita isso com muita seriedade, né? A gente não realmente, não, eu acho que vai ficar ruim para você, vamos obrigar a construtora a mudar. Não é assim que funciona, tá? Tanto que se eu quero cancelar um contrato desse porte, preciso entender que eu preciso também fazer um distrato, não é simplesmente eu cancelo o contrato, eu tenho que fazer um distrato, que também tem uma lei específica para isso, que vai tirar toda a responsabilidade entre as partes que vão ter ali nesse momento da contratação. Então, a gente, questão contratual, a gente faz o que em relação ao contrato? Se o contrato não está sendo cumprido pela empresa, a questão da entrega, ou, por exemplo, foi entregue e tinha que ter 3 pontos de ar-condicionado, não teve, então a obrigação de cumprir o que estava acordado no contrato. Com isso, a gente pode acionar a empresa antes. E os juízes gostam muito que o Procon haja em alguns casos, porque isso desonera o judiciário, né? Sim. Então a gente lá fazendo um acordo, mediando, é só arrumar isso, a entrada, os pontos, é tão simples, por que eu vou obrigar o judiciário a te obrigar a fazer o que está no contrato? Então a gente entra nessas questões. Outra questão que é muito procurada no Procon é a garantia do imóvel, né? Meu imóvel é novo, eu peguei ele novo, zero, com a chave, e agora ele está apresentando rachadura, ele está apresentando algum outro defeito. Qual é o prazo de garantia para o imóvel, né, na planta que eu comprei novinho? 5 anos. Então, também tem uma lei específica que fala, né, da garantia. Se está no período de garantia e a construtora não está cumprindo com a garantia, também a gente aciona o Procon, tá? Financiamento é bem delicado, porque o financiamento de imóveis, ele, por exemplo, é uma das exceções à lei do superendividamento, ele não entra na lei do superendividamento. Então, se eu tenho uma dívida grande referente a um imóvel que eu adquiri, é todo um diferencial que a gente precisa tratar. Podemos chamar o banco e solicitar uma negociação? Sim, podemos. Podemos obrigar o banco a renegociar uma dívida referente ao imóvel? Não, não podemos. E é preciso entender que quando eu faço um financiamento, o próprio imóvel é a garantia do financiamento. Então, é complexo. Quando eu vou fazer o financiamento, eu tenho que ter atenção a isso. Outra questão, quando eu faço financiamento, é comum os bancos colocarem no financiamento do imóvel alguns seguros. Alguns seguros realmente são obrigatórios, como, por exemplo, o próprio seguro do imóvel. Contra incêndios, danos físicos alguma coisa assim. E também o seguro de vida, né? E aí, o seguro de vida da pessoa. Mas eu não... Por que o seguro de vida? Não, você tem que pensar que se alguma coisa acontecer com você, o teu bem está assegurado para os teus descendentes. Né? Mas outras coisas também acabam sendo inclusas. Um consórcio, um seguro que não tem nada a ver, um cartão de crédito. E aí os consumidores são obrigados a aceitar? Não. Só que eles têm que entender que, às vezes, aceitando, eles têm um plus no seu financiamento. Eles têm uma taxa menor.
Porque quanto melhor o meu relacionamento com o banco, menores são as taxas de financiamento que eu vou pagar. Sim. Então, às vezes, eu ter um seguro, eu ter um consórcio, eu ter alguma outra coisa junto ao banco, vai me favorecer em relação ao financiamento. Mas eu em sou se obrigada a tratando... aceitar? Não sou. Mas em se tratando ali, acho que fica claro, né? O dinheiro é do banco, ele faz o que ele empresta para quem ele acha que tem mais, né, relacionamento, de repente que vai me dar um retorno melhor. E eu vou dar uma taxa melhor para ele nesse sentido. Mas em se tratando de programas habitacionais como Minha Casa Minha Vida, por exemplo, aí essas mesmas contrapartidas aí já não fazem muito sentido. Não, né? mas aí, em geral, a gente não tem essa procura para programas que são do governo federal, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. São coisas que não chegam muito para a gente. Sim. Chega no sentido da garantia, né? Que geralmente imóveis mais baratos, que são feitos com material um pouco inferiores, eles têm antes dos 5 anos algum vício aparente. Então, nesse sentido, a gente interfere. No financiamento relativo ao Minha Casa Minha Vida, né, esses programas habitacionais, dificilmente tem procuras via PROCON. Tá? Entendi. O que eu falo é imóveis de maior valor e tal. Sim. Talvez até pela pessoa estar mais acostumada com esses caminhos. Isso, né? Exatamente. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa vai lá, está comprando um imóvel muito mais caro e o banco, ele não tem uma relação contigo, porque eu tenho conta no banco X, mas o financiamento do banco Y está mais em conta para mim. Sim. Então, eu quero financiar com esse outro banco. Só que aí eu descobri que para ter esse financiamento, eu tenho que ter uma relação com o banco também. E aí eu tenho que ter o cartão de crédito, eu tenho que ter os seguros. Então, é válido, porém, você tem que entender o que você está assinando, o que você está contratando. O Código do Consumidor, ele é claro, e quando ele diz que as informações ao consumidor precisam ser claras. Sim. Em se tratando ali, você falou da mediação. O PROCON é considerado uma coisa extrajudicial, então, que vocês utilizam esses métodos de conciliação, mediação para resolver os conflitos? Nós somos uma esfera conciliatória, podemos dizer assim, né? Nós somos o primeiro passo antes do judiciário. Hoje, muitos juízes, inclusive aqui em Joinville, eles têm qual entendimento? Que é bom passar primeiro pelo PROCON, tem alguns casos, especialmente questão de empréstimos consignados, que a gente tem um bom de atendimentos, que eles suspendem casos judicialmente, não, vai tentar conciliação via PROCON primeiro, aí se não der certo, vocês voltam. Tá? O que acontece? Como é uma esfera inicial dos processos, aquela audiência que nós fazemos, conciliatória, ela também pula etapas no processo judiciário. Né? Porque se eu entro só no judiciário, eu vou passar pelaquela audiência conciliatória, uma instrução de julgamento e vai seguir adiante. Se eu já tenho numa outra velocidade, né? Que não é a mesma. Muito mais lenta, né? No PROCON a gente leva de 45 dias a 60 dias para a primeira audiência, né? Que seria essa... Em geral, 45 dias, né? 60, agora a gente está fazendo 60, 70 dias para empresas que estão locadas no Rio Grande do Sul. Né? Uma questão óbvia, né? Da impossibilidade de notificar a empresa. Mas fora isso, 45 dias a gente notifica, a gente faz essa audiência, tudo certo, encerrou ali. Se encerrou no PROCON e deu um acordo, né, o dono do imóvel ali resolveu, o acordo firmado no PROCON, ele tem uma validade judicial, não extrajudicial. Sim. Então, se por alguma razão a parte não cumprir o acordo, ela já entra judicialmente com uma execução de sentença. Seria como se fosse uma sentença judicial. Entendi. Então, a gente tem um certo poder, vamos dizer assim. E se não foi feito o acordo, também pula uma certa etapa, porque eu não preciso ter uma audiência conciliatória no judiciário. Porque já não teve essa conciliação, agora vai... Isso aí vai juntar na ação, na petição inicial, que houve uma tentativa de acordo via PROCON, o juiz já passa por uma instrução e julgamento. Entendi. Então, a gente dá agilidade ao judiciário. E de uma forma geral, vocês têm tido bastante sucesso nessas conciliações? Qual que é o percentual de casos? Hoje nós já temos um percentual de mais de 60% de acordos. Né? Infelizmente, a gente não consegue tudo, mas você veja, no universo de 1.600, tem meses que é 1.500, tem vezes que é 1.700, alguma coisa, 1.600 pessoas que nós atendemos inicialmente via PROCON. Estou falando só das pessoas que vão fisicamente ao PROCON. Sim. Né? Fora telefone, WhatsApp e audiências. Então, fisicamente, essas pessoas que vão lá, a gente tem uns 60% de acordo. Algumas antecipadamente, antes mesmo de uma audiência,
a gente consegue, através de uma notificação eletrônica, resolver. Sim. E outras através de audiência. Mas é um índice alto, relativamente alto, numa esfera administrativa. E comparado a várias outras cidades, né, que a gente vê, a gente tem um índice considerado de sucesso na cidade. E com relação a tempo, você falou 45, hoje, dependendo da situação, um pouco mais, dias para a primeira audiência de conciliação. Para encerramento do caso e chegar a um acordo, o que é a média de tempo que se leva? Nós temos alguns prazos no PROCON. Então, se a empresa que você está reclamando, ela tem um cadastro eletrônico conosco, em 10 dias ela pode já dar uma resposta e resolver. Né? Entra nesse nosso hall dos 60%. Em 10 dias ele responde, resolveu, beleza, encerra a questão. Não resolveu, marcamos uma audiência. Certo. Aí é onde vai os 45 dias. Sim. Tá? Na audiência, resolveu, se resolveu, encerra-se ali a questão para todos os lados, inclusive para o PROCON. Não resolveu, a gente vai orientar o consumidor a seguir judicialmente e a empresa vai para a nossa fiscalização para análise da questão. Se a empresa é considerada culpada, vamos dizer assim, porque ela poderia ter resolvido a questão, ela teve uma infração consumerista, ela poderia ter resolvido, ela vai para uma decisão administrativa que vai gerar uma multa. Entendi. Tá? A gente também pode analisar que a empresa não teve culpa, que na realidade... não cabe, né? Não cabe, é claro que nem todo mundo que chega no PROCON tem sua razão. Sim, claro. Né? No universo ali de 1.700 pessoas que nos chegam, não são os 1.700 que realmente têm razão nas suas demandas. Então, se a pessoa não tem razão, o processo é analisado e arquivado. Entendi. Olha, pessoal, agora eu quero dar uma pausa nessa conversa com a Cristiane para trazer uma outra amiga minha, Juliana Bortolom, que vai trazer aí mais uma dica sobre investimento em consórcio. FGTS na compra de um imóvel pelo sistema de consórcios. É possível? Sim, desde que você seja para aquisição do seu primeiro e único imóvel naquele momento. Então, o que acontece? Quem é o órgão que regulamenta, que fiscaliza o segmento de consórcio? É a Caixa Econômica. Então, nós, como administradora, precisamos sempre respeitar as regras. De que forma você pode usar o FGTS no consórcio? De 3 maneiras. Lembrando, 3 maneiras. Complemento de compra, pode ser como oferta de lance e depois que você já comprou seu imóvel, também para amortização de saldo devedor. Então, você ficou com dúvida? Manda um oizinho pra gente que a gente te ajuda a esclarecer, ok? Até a próxima dica! Muito bem, e chegamos infelizmente ao fim desta edição do Pode Morar, que recebemos aí Cristiane, que é a gerente do PROCON Joinville. Cristiane, muito obrigado pela sua presença aqui, eu acho que esclareceu muitas dúvidas de quem está nos assistindo, foi um prazer te receber no Pode Morar. Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Precisando de alguma dúvida, entre em contato com o PROCON, nós temos os nossos canais de atendimento, estamos sempre à disposição. Muito bem, muito obrigado, Cristiane, e muito obrigado para você também que está nos acompanhando, e aguardo você no próximo programa, que com certeza estaremos aqui com mais um especialista num assunto que vai te interessar. Um abraço e até o próximo programa.